Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Hoje o assunto é exegese, aula 3. Pessoal, essa matéria de hoje está maravilhosa, você não pode perder, fica até o final do vídeo. Eu já passei a aula 1, aula 2 e hoje é a aula 3, tá? Aí amanhã, encerramento desse livro. Depois desse livro, nós vamos aprender grego e hebraico. Aqui, ó. Grego e hebraico, tá vendo, ó? Grego e hebraico. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros. Já formei cerca de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Estamos ministrando os 3 cursos: básico, médio, bacharel e mestrado. Eu estou aqui ao ar livre, nesse sol, ó, vocês estão vendo aqui, pegando um lindo sol. O escritório da escola é aqui em cima. Eu estou aqui na varanda, na parte do ar livre, para gravar essa aula maravilhosa de exegese. Tá bom, pessoal? Quem quiser adquirir os livros do curso, me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero os livros do básico, eu quero médio, bacharel, eu quero o anel, ó, anel de formatura de teologia. Anel fino e anel grosso. Aí você escolhe qual que você gosta, ó. Anel fino e anel grosso, tá? Pessoal, na aula passada eu expliquei a diferença entre hermenêutica e exegese. Eu vou dar uma pincelada aqui para muitos alunos perguntam qual é a diferença entre hermenêutica e exegese. Pessoal, hermenêutica é a visão panorâmica da Bíblia. Exegese é o estudo minucioso das palavras, no seu sentido, do grego e do hebraico. A Bíblia Sagrada foi escrita em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Algumas passagens do Antigo Testamento têm a língua aramaica, mas a maioria, quase todo o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo no grego. Então, hermenêutica te ajuda a interpretar o texto, ligando livro com livro. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, está falando da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar. E lá no Calvário se cumpriu. Então a hermenêutica ligou, ó, tá? Isaías fala assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Lá no livro de Mateus diz que uma virgem concebeu um filho. Então, como é o nome disso aqui? Hermenêutica. Hermenêutica, você pegar um livro lá do Antigo Testamento e ligar com o Novo e combinar a passagem. Isso é hermenêutica. Já a exegese é totalmente diferente. É o estudo minucioso do original hebraico, do grego. Na aula passada também eu falei um pouquinho sobre expressão idiomática. O que é expressão idiomática? É que naquele tempo o autor usou uma expressão idiomática que era para aquela cultura, aquele povo, há 2 a 3 mil anos atrás. E que hoje tem outra conotação, tem outro significado. Por exemplo, eu citei na aula passada, o profeta Eliseu foi chamado de calvo. Um grupo de jovem, de adolescente, debochou do profeta Eliseu e falou: ô calvo, você é um calvo, você é calvo. Então, trazendo para o nosso dia de hoje, calvo é a pessoa careca. Estou ficando calvo, né? Estou ficando careca, não é isso? Então, isso é expressão idiomática. Qual é a expressão idiomática para calvo naquela época? Inútil, abestado, bocó, jacu. Cada estado tem
uma expressão idiomática. Aqui seria o quê? Aqui é louco, besta, em São Paulo. Lá no Maranhão, eu sou maranhense, é abestado. No tempo de Eliseu era calvo. Calvo é um abestado. Calvo não tem nada a ver com calvície, com arrancar cabelo, cair cabelo, careca. Não tem. Então isso que chamaram Eliseu de calvo é expressão idiomática. Nós temos que traduzir a expressão idiomática para a nossa lição, para nossos dias atuais. Porque a Bíblia foi escrita há 2, 3 mil anos atrás e você tem que entender que é outra cultura, é outro continente, era outra língua, era outro povo e outra vivência e outras expressões idiomáticas. Nem toda expressão que está na Bíblia é para o nosso dia de hoje, pessoal. Por exemplo, expressão idiomática de hoje, e Deus se arrependeu de haver feito o homem. Isso é expressão idiomática portuguesa. Porque no original não está escrito que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Não. A própria Bíblia, aqui em Números, fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que Deus vai se arrepender? Ele é menino? Quem se arrepende é menino, é criança ou homem. Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Vai se arrepender? Não. Então não está escrito na expressão idiomática original do hebraico que Deus se arrependeu. Está assim. E pesou-lhe no coração. Quando alguém mostra alguma coisa que você não gosta, como é que você faz? Que cara? Não é isso? Essa foi a expressão que Deus fez ao ver o homem pecando. Respirou fundo, mexeu a narina. Ou seja, pesou-lhe no coração. A expressão idiomática hebraica do tempo da Bíblia era essa. Suspirou. E não é que Deus se arrependeu, é que ele mudou de rota. É que ele entristeceu, não se arrependeu. Entendeu, pessoal? Isso dá o nome de expressão idiomática. O exegese, ele é como se fosse assim, ó. Martim Lutero comparou o estudo das Escrituras como um pé de maçã. Se eu balanço o tronco, cai maçã. Se eu balanço os galhos, também cai maçã. Se eu balanço os galhos menor, também cai maçã. E atrás da folha também tem maçã. O que isso representa? O galho completo é a Bíblia toda. Se você ler, você acha coisas preciosas, maçãs espirituais. Nos galhos são os livros, que se você balançar ou ler, você vai achar maçãs de ciência, de sabedoria. E os galhos menores são os capítulos. E os galhos menorzinhos são os versículos. E as palavras são as folhas. Atrás das folhas tem sabedoria. Então, com a hermenêutica, eu balanço os galhos. Com a hermenêutica, eu estudo os livros da Bíblia para entender melhor o contexto geral. Com a exegese, eu pego as folhas e atrás da folha tem maçã. A exegese te ajuda a tirar as folhas, os pequenos galhos, que lá tem ciência, sabedoria. Na aula passada eu comparei a hermenêutica como uma construção de uma casa, a parede, o teto, tudo, hermenêutica. Exegese eu comparei como o alicerce. Não tem como levantar uma casa sem ter um bom alicerce. Não tem como ter uma boa hermenêutica sem uma boa exegese. Eu também comparei a exegese com uma tomada. Tomada de ligar, você tem que apertar lá os fios, ligar. E eu comparei a hermenêutica com a instalação geral. Os fios ligando fio a cada tomada, hermenêutica.
A tomada individual bem apertada, bem colocada, exegese. Então, a exegese é o estudo minucioso da Bíblia. E a Bíblia não tem contradição. A Bíblia tem contrastes, menos contradição. Preste atenção. Essa parte aí eu já expliquei. Deus não se arrependeu. É expressão idiomática, tá bom? Só que tem outros aqui, tem outras expressões idiomáticas. A Bíblia está cheia de expressão idiomática, parábolas, símbolos. Na aula passada eu falei, 80% da Bíblia toda é literal, só 20% é simbólica. No livro de Apocalipse é inverso, 80% é símbolo, só 20% é literal. E a Bíblia tem 3 tipos de linguagem, figurada, simbólica e literal. Figurada é uma figura, uma pessoa representa outra. Adão na Bíblia representa Cristo. Sara na Bíblia representa a igreja. Moisés representa Cristo, figurativo. Simbólico, João viu uma besta com 7 cabeças. João viu um animal que tinha 7 cabeças. Animal com 7 cabeças não existe, o máximo que existe é 2 cabeças. Qualquer animal nascer gêmeo de 2 cabeças é normal, mas 7 não tem. Então é símbolo. Símbolo é aquilo que não existe. Simbólico. A linguagem da Bíblia é figurada, simbólica e literal. Literal é verídico. Por exemplo, Jesus morreu na cruz. Não foi visão, não foi símbolo, foi real. Ele foi pregado literalmente. Então é linguagem literal. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Grave, ou anote, ou memorize. Literal, figurativa e simbólica. Na Bíblia tem algumas coisas que precisam ser analisadas bem cautelosamente. Por exemplo, está aqui no texto. Lembrei, pessoal, esses textos aqui, ó, tá vendo? Ó? Os textos aqui em cima, aqui, ó, no meu dedo, esse título não foi os autores que colocaram. Os autores da Bíblia não escreveram com título, nem tampouco um capítulo, nem tampouco um versículo. A Bíblia era uma carta. Aliás, nem vírgula, ponto tinha. Era hebraico. Era só escrito no hebraico. Falar em hebraico, pessoal, eu vou citar para vocês o primeiro versículo da Bíblia em hebraico, ó. Espera um pouquinho que eu vou abrir aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Quem tem a Bíblia aí, abre em casa, ó. Gênesis capítulo 1. Tá vendo aqui, ó? Gênesis capítulo 1. O que está escrito aqui, ó? No princípio criou Deus os céus e a terra, na nossa língua. Mas a Bíblia foi escrita no hebraico, o Antigo Testamento, que eu acabei de falar. Então, como é que se pronuncia o primeiro versículo da Bíblia em hebraico? Bereshit bara Elohim, Eitz Hashemayim eretz haaretz. A parte A, pelo menos, para ficar mais correto. Bereshit bara Elohim. Digam comigo agora, vai pessoal, todo mundo junto que está em casa. Bereshit bara Elohim. Bereshit é no princípio, bara é criou, Elohim, Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Esse é o primeiro versículo da Bíblia em hebraico. Eu vou esclarecer novamente, vou repetir, porque a mãe do ensino é a repetição. Tá? A mãe do ensino é a repetição. Então, quanto mais eu repito, mais você ouve, mais você vai memorizando. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento na língua grega. E o aramaico? Alguns versículos, alguns poucos versículos foi escrito em aramaico. E de onde vem essa língua aramaica? Tem o grego e o hebraico. E o arameu.
Arameu é a linguagem babilônica. O povo da Babilônia levou Israel cativo para morar lá, junto com os babilônicos. O povo de Israel falava hebraico. O povo da Babilônia falava arameu. Então, aramaico é uma mistura de hebraico com aramaico. É hebraico com arameu. Arameu, hebraico. Aí ficou aramaico. Aramaico, portanto, é uma mistura da língua hebraica com a língua dos babilônicos, arameu. Aí ficou aramaico, tá? Aqui também no título, como eu falei, os títulos não foram escritos pelos autores, tá? Não pensa que Moisés escreveu lá, no princípio, a criação dos céus e da terra e começa a narrar. Não, Moisés escreveu o versículo. Bíblia não é texto, é título. Bíblia é versículo. Bíblia não é rodapé. Bíblia é versículo. Só isso. Então, tem alguns textos aqui, título, que está errado. Por exemplo, em Reis está lá dizendo, o fogo do céu desce e mata 100 homens. É o título que está falando. Mas a Bíblia está falando que foi 102, não foi 100. Ah, mas o profeta Elias orou e o fogo consumiu 50 soldados. Só que cada 50 soldados tinha o seu capitão. Então a Bíblia diz, desceu o fogo do céu, consumiu os 50 e o seu capitão. Aí, novamente, Elias ora e o fogo do céu, está aqui na Bíblia, pessoal, vocês precisam ler, está aqui no livro de Reis. O fogo do céu desce e consome 50 soldados e o seu capitão. Aí, novamente, o fogo do céu desce, mata 50 soldados e mais o seu capitão. Então, quantos homens morreram? Não foi 100, 102. Porque 50 soldados. Só que os soldados tinham um capitão, o capitão morreu junto. 51. Com mais 50 da outra vez. Com mais o capitão, 51. 51 com mais 51, 102. É só você ler, pesquisar, pessoal. Aqui em Reis, naquela passagem que diz que o fogo do céu consome 100 homens. O título está dizendo 100 homens, o título. Mas eu acabei de falar que o título não é Bíblia. O que é Bíblia é versículo. Então, muitos títulos podem estar errado, mas o versículo não tem erro. Também está dizendo aqui em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança. O fruto do Espírito é um fruto. Tem muita gente que diz assim, o título está dizendo os frutos do Espírito, no título. Em Gálatas, algumas traduções está dizendo os frutos do Espírito, o título. Mas o título não é Bíblia. O que é Bíblia é versículo. Então o título está dizendo os frutos, plural, os frutos do Espírito é. Mas só que a Bíblia não fala frutos, a Bíblia fala fruto. Mas, Gálatas 5, 22, mas o singular, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, fé. Então é um fruto que se divide em 9. É como se fosse uma laranja, um fruto só, que tem 9 gomos. Uma mexerica, tangerina, né? Pocã, o pessoal em São Paulo conhece muito pocã. Pocã, mexerica, tangerina, laranja. É uma fruta só, mas quando você abre, tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um. É amor. Quem tem amor, tem paz. Quem tem amor, tem longanimidade, tem bondade, tem temperança, tem fé. Tem tudo. Entendeu, pessoal? Então, meu irmão, a Bíblia não tem contradição. A Bíblia tem contraste, não contradição. Outra coisa também, vamos fazer uso de exegese. Olha só, preste atenção. Alguns livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, parece que é contradição, mas não é.
Em um livro fala que tinha um anjo no túmulo de Cristo. Em outro livro fala que era dois anjos que estavam no túmulo da ressurreição de Cristo. Era um ou era dois? Pessoal, é que a Bíblia foi escrita por autores diferentes, cada um relatou diferente. Por exemplo, Mateus relatou, e tinha um anjo na ressurreição de Cristo. Aí o outro autor tinha dois anjos. Era um ou era dois? O importante é que tinha anjos. Não é a quantidade, se é um, se é dois, se é 10, se é 20. O importante é que Cristo ressuscitou. Entendeu? Tem outra passagem também que diz assim, e Jesus entrando em Jericó viu o cego. Em outro livro está, e Jesus saindo de Jericó viu o cego. Então, na verdade, parece uma contradição. Ele estava entrando em Jericó ou saindo? É que, na verdade, tinha duas Jericó, uma nova e uma antiga. Então, ao mesmo tempo que ele estava entrando na antiga, ele estava saindo na nova. Por isso que o texto diz, saindo Jesus de Jericó, viu o cego. E na outra está dizendo, e chegando em Jericó, viu o cego. Por causa da dupla Jericó, Jericó nova, Jericó antiga. Então, na Bíblia não tem contradição. Por exemplo, na Bíblia está escrito assim, ó. Jesus curou um cego. Um cego. Aí no outro livro está falando que Jesus curou dois cegos. Viu Jesus dois cegos. E um cego. Um cego ou dois? Um livro estava falando que Jesus curou dois. O outro livro estava falando falou que Jesus curou um cego. É que, na verdade, homens, mulheres e crianças não se contavam na Bíblia. Lembra na multiplicação dos pães? Jesus multiplica os pães e ele falou, quantas pessoas comeram? Jesus falou, quase 5.000, fora mulheres e crianças. Está vendo aí? Fora mulheres e criança. Está aqui, ó. Se você pegar a passagem da multiplicação dos pães, você vai ver que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando fala o cego, quando fala que Jesus curou um cego, o outro livro pode falar dois cegos, porque um está naquela visão, fora mulheres e crianças, que era a tradição não incluir mulheres e crianças, entendeu? Então, pessoal, essa é a aula de exegese. Nós temos ainda mais uma aula 4. Hoje é encerramento, hoje é a lição 3, amanhã é encerramento desse livro, exegese. A aula está muito boa, muito explicativa, mas amanhã nós vamos concluir essa aula, tá bom? Que Deus abençoe. Quem quiser comprar os livros, me chama no WhatsApp. Curso básico, médio, bacharel, mestrado, anel de teologia, tá bom? Anel de formatura de teologia, diploma, credencial, histórico. Pessoal, se você quiser abrir um núcleo teológico aí na sua igreja, você fala, pastor Josiel, eu quero dar aula na minha igreja, como é que eu faço? Você passa o endereço e eu mando os livros para sua casa. Chegando aí, se reúne os irmãos, dá aula, uma aula por semana. Todo mês vai um livro novo. Aí você diz, não, mas eu já me formei, eu quero abrir a minha própria escola. Me chama no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe. Quem quiser o anel, me chama no WhatsApp, ó. Anel fino e anel grosso, ó. Tá bom, pessoal? Anel fino e anel grosso. Eu estou aqui no escritório da escola. O escritório é aqui em cima, ó. Aqui é a parte do escritório da parte de frente. O escritório é lá em cima, de frente para esse prédio grande, tá bom? Shalom Adonai.